Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o Guilherme, aluno de mestrado em Química da Universidade Federal de São Carlos, e o meu trabalho é sobre a síntese e caracterização de nanopartículas mesoporosas de sílica de diferentes tamanhos. As nanopartículas de sílica são especialmente interessantes na área de ciência dos materiais devido às suas capacidades ópticas, elétricas e magnéticas, o que proporciona que ela seja usada em várias áreas diferentes da ciência dos materiais, tanto para a produção de catalisadores como para a produção de ou na utilização delas como um sistema de drug delivery, um sistema de liberação controlada de fármacos no corpo humano. Então, o seu uso biomédico é bastante interessante, principalmente quando a gente utiliza nanopartículas mesoporosas de sílica, porque os mesoporos ficam interconectados, permitindo uma estrutura que aumenta muito a absorção de substâncias para a nanopartícula. Isso, somado ao fato dela ser biocompatível e atóxica, gera um biomaterial bastante interessante para a utilização de liberação controlada de fármacos. Nesse trabalho, a gente tem o objetivo de ver a influência do solvente e da proporção de CTAB, que é o nosso surfactante, que é o que vai fazer as nanopartículas terem os poros, na morfologia e no tamanho delas, porque a morfologia e o tamanho vão alterar algumas das capacidades dela, e essas capacidades vão ser diretamente ligadas à funcionalidade delas em algumas das suas aplicações. Então, o tamanho e a morfologia vão ser especialmente importantes se a gente estiver tratando de adsorção, porque isso pode alterar a capacidade adsortiva delas. A metodologia que a gente utilizou é a metodologia de Stauber modificada, que já é bem conceituada na síntese de nanopartículas mesoporosas de sílica, e a gente utilizou solventes baseados em etanol e água, com diferentes proporções de etanol na água. A gente utilizou duas concentrações diferentes, 37% e 59% de etanol em água. E a gente também utilizou duas quantidades diferentes de TTAB, sendo elas 5,4 e 10 milimols. Essa síntese foi feita adicionando a solução de etanol em água, junto com o CTAB, solubilizando o CTAB, adicionando o TEOS e, em seguida, a amônia e deixando sob agitação por 3 horas. A solução foi centrifugada e lavada com água, em seguida foi secada e elas foram calcinadas por 6 horas a 600 graus. Falando um pouco sobre os resultados. As estruturas de nanopartículas obtidas nos 3 casos, elas foram amorfas ou semicristalinas, que seria a forma mais correta de se nomear, que já era o esperado para esse tipo de nanopartículas. E todas as três condições iniciais que a gente utilizou deram estruturas muito similares ao que a gente pode ver pelo DRX nas nanopartículas, que são nanopartículas amorfas. Falando um pouco sobre a composição delas, o RMN de silício mostra que os picos principais da sílica que a gente esperaria estão presentes nas três amostras, porém a C tem uma pequena banda diferente das demais que pode estar associada à estrutura dela ser um pouco diferente. Já no FTIR, o que a gente vê são os picos principais da sílica, mais uma vez sendo mostrados, em todas as amostras. O que nos leva a crer que as nanopartículas sílicas foram sintetizadas corretamente e com um grau razoável de limpeza, uma vez que não aparecem outros picos no FTIR que poderiam demonstrar possíveis contaminantes, o que também significa que a nossa metodologia de limpeza foi bastante eficiente. Falando um pouco sobre o tamanho e a morfologia das partículas, que é a parte mais importante, aqui a gente tem alterações consideráveis
devido às condições iniciais que a gente utilizou. Na condição a gente obteve nanopartículas de aproximadamente 500 nanômetros. Na condição B, esse tamanho já aumenta para acima de 810 nanômetros. E na condição C, a gente tem nanopartículas acima de 1.100 nanômetros, o que comparativamente já são partículas consideravelmente grandes. Agora, olhando as microscopias das nanopartículas, o que a gente vê é uma estrutura bastante interessante, que se trata de algo similar a uma estrutura de corchel em volta da própria partícula. Essa estrutura vai ficar um pouco mais visível e fácil de ser vista nas microscopias da amostra B. Mas nessa da amostra A, ela já fica visível, podendo ver essa camada mais externa, que é um pouco mais clara, e a camada interna, que é mais escura. Agora, na da amostra B, a gente consegue ver claramente essa estrutura de casca mais externa e esse centro mais interno escuro. Na amostra C, a gente teve um resultado bastante interessante, porque ela também vai mostrar essa casca e esse núcleo, porém o núcleo dela é vazio, ou seja, ela possivelmente pode ser uma estrutura muito interessante quando você quer fazer realmente uma estrutura de corchel com outra nanopartícula no centro dela, porque como ela é vazia, você conseguiria adicionar de forma mais simples outra nanopartícula dentro dela, formando assim uma estrutura de corchel. Então, esta amostra especificamente pode ser bastante interessante para utilizações futuras. A gente também fez um teste de absorção em diferentes pHs das 3 amostras, porque, como foi dito, essa é uma nanopartícula bastante utilizada nas áreas biomédicas, então, na utilização dela como sistema de carregador de drogas, a absorção tem um papel bastante importante. E a gente obteve resultados muito bons, chegando a carregamentos acima de 90%. Esse teste de carregamento foi feito com um corante, a rodamina B, e todas as amostras apresentaram resultados bastante consideráveis. O melhor resultado foi em pH 5 para todas as amostras, o que mostram que essas amostras sintetizadas são bons candidatos para a utilização de liberação controlada. Embora esse é um teste bastante inicial ainda, mais para ver se a morfologia e o tamanho delas iam ter um efeito direto na absorção, o que, como a gente pode ver, a gente tem a amostra B que tem uma capacidade de absorção consideravelmente maior do que as outras. Então, as conclusões desse trabalho foi que foram possíveis obter nanopartículas de sílica, independente das condições que a gente utilizou inicialmente, todas as 3 conseguiram formar a sílica de forma eficiente. A estrutura da sílica e o tamanho dela foram alterados pelas condições iniciais que a gente empregou, e essas condições também tiveram influência na capacidade absortiva do material final, que já era o esperado, porque, como eu mencionei, o tamanho e a morfologia são diretamente ligados a outras capacidades físicas dela. Eu gostaria de agradecer inicialmente a CAPES pela bolsa de pesquisa que me proporcionou fazer essa pesquisa, agradecer ao Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica, o LIEC, que é onde eu trabalho e eu faço as pesquisas, e agradecer a todos vocês que tiraram um tempo para ver a minha apresentação. Muito obrigado. E aqui no final estão as referências utilizadas no trabalho. Obrigado e muito bom dia.